Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema de extrema relevância: os consórcios intermunicipais de defesa civil. Vamos entender como essa pode ser uma abordagem estratégica para a gestão integrada de riscos e desastres aqui no Brasil. A análise de hoje é baseada em um projeto de intervenção de Tiago Teixeira Mota, com orientação do professor Leandro Ribeiro da Silva. É um trabalho de conclusão do curso de pós-graduação em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora, finalizado em 2025. Para a gente entender bem o raciocínio do trabalho, vamos passar por 4 pontos principais. Primeiro, o desafio dos desastres. Depois, um retrato da vulnerabilidade. Aí a gente entra na solução dos consórcios intermunicipais e, por fim, as conclusões. Vamos começar, então, pelo primeiro ponto, o desafio dos desastres, olhando para esse problema que é cada vez mais recorrente no nosso país. Infelizmente, o Brasil tem um histórico longo de desastres ambientais, né? A gente está falando de eventos como as enchentes na Bahia, os deslizamentos no Rio de Janeiro e, claro, os trágicos rompimentos das barragens em Mariana e Brumadinho. E os eventos mais recentes, como no Rio Grande do Sul, só reforçam que esse não é um problema pontual. E que é uma citação do resumo do trabalho que, olha, vai direto ao ponto. Ela diz que a fragmentação das ações e a falta de recursos mostram que a gente precisa de uma abordagem colaborativa para lidar com esses desafios. Fica bem claro que agir sozinho não funciona. Pois é, o problema é que quando cada município tenta gerenciar uma crise por conta própria, o que acontece é que os esforços acabam sendo duplicados e os recursos, que já são poucos, são mal utilizados. Isso, no fim das contas, só aumenta o impacto do desastre. E isso nos leva diretamente para o nosso segundo tópico, que é justamente um retrato da vulnerabilidade. Aqui, a gente vai entender as causas por trás da resposta muitas vezes ineficaz aos desastres. O estudo é bem claro e aponta para 3 tipos principais de vulnerabilidade. A primeira é a política, que é marcada pela centralização das decisões. A segunda é institucional, que envolve muita burocracia e falta de autonomia. E, por fim, a vulnerabilidade técnica, que é a falta de conhecimento e de recursos adequados. Agora, para a gente ter uma ideia da dimensão do problema, olha só esse número: 94%. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, essa é a porcentagem de cidades brasileiras que foram afetadas por pelo menos um desastre na última década. É um número que impressiona e mostra a urgência do tema. E este gráfico aqui deixa a situação ainda mais clara. A gente vê uma tendência de aumento no número de decretos de emergência e calamidade pública no Brasil de 2013 a 2023. Repara como a curva sobe, principalmente nos últimos anos. É um alerta bem forte. E se a gente for olhar estado por estado, o cenário também é revelador. Minas Gerais lidera com mais de 9.500 decretos, seguido de perto pela Bahia e por Santa Catarina. Isso ajuda a gente a entender onde o problema é mais crítico geograficamente. Então, fica a pergunta, né? Com um problema tão espalhado, atingindo quase todo o país, como é que os municípios podem dar conta de tudo isso, superando essa fragmentação e a constante falta de recursos? É aqui que o trabalho apresenta uma luz no fim do túnel. A gente entra na terceira parte, a solução dos consórcios intermunicipais, que é uma abordagem estratégica para uma gestão integrada. Mas afinal, o que é um consórcio intermunicipal de defesa civil? Bom, de um jeito bem simples, é como se os municípios vizinhos se unissem oficialmente para compartilhar recursos, tecnologia e conhecimento técnico. A ideia é criar uma frente única para gerenciar os desastres. E as vantagens são muitas e bem práticas. Pensa só: otimiza o uso de pessoas e de dinheiro, permite compartilhar tecnologias e conhecimento, fortalece principalmente os municípios menores. E o mais importante, ataca diretamente aquelas 3 vulnerabilidades que a gente viu: a política, a institucional e a técnica. E vale dizer que essa não é uma ideia tirada do nada, viu? Ela tem respaldo na nossa legislação, especificamente na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Essa lei já prevê a necessidade de uma ação articulada entre o governo federal, os estados e os municípios. Bom, com tudo isso, a gente chega agora às conclusões finais para amarrar as ideias principais deste projeto tão importante. E para resumir o espírito do trabalho, esta citação é perfeita. O objetivo é contribuir para políticas públicas mais eficazes, que não só respondam aos desastres, mas que, principalmente, previnam e diminuam suas consequências. O foco, então, não é só apagar o incêndio, mas evitar que ele comece.
Ou seja, a mensagem central é muito clara. Para a gente construir comunidades mais seguras e resilientes, a cooperação entre os municípios não é só uma boa ideia. Ela é, na verdade, uma necessidade estratégica. Fica claro, então, que este projeto de intervenção do Tiago Teixeira Mota apresenta um caminho muito prático e bem pesquisado para fortalecer a resiliência do Brasil. É um belo exemplo do compromisso da universidade em formar profissionais éticos, críticos e capacitados para fazer a diferença na sociedade. E para que um conhecimento tão valioso como este chegue a mais pessoas, fica aqui o convite. Siga o canal, curta este conteúdo e compartilhe. Assim, a gente ajuda a difundir informações que podem, de fato, transformar realidades. Para finalizar, um aviso importante. Este conteúdo é uma síntese automatizada que foi desenvolvida com o suporte de inteligência artificial, sempre com base no trabalho acadêmico original. Muito obrigado e até a próxima!